Organizar tarefas por nível de prioridade no Planilhas Google. Hoje vamos aprender como elaborar esta planilha que possui uma tabela com tarefas, o nível de prioridade, que é uma lista suspensa com diferentes opções, uma caixa de seleção para marcar o status de conclusão de uma tarefa e o principal, que é uma tabela de tarefas pendentes por prioridade, que retorna as tarefas que ainda não foram realizadas de acordo com a sua prioridade. Por exemplo, tarefas pendentes por prioridade média, temos pesquisa de mercado e melhoria na reunião diária. E realmente, na base de dados, pesquisa de mercado e melhoria na reunião diária possuem a prioridade média. Se eu alterasse, por exemplo, para prioridade alta, agora essas tarefas estariam nesta coluna de tarefas pendentes por prioridade alta. E conforme as tarefas vão sendo concluídas, que a caixa de seleção de status de conclusão vai sendo marcada, ocorre um destaque na linha e também a tarefa não aparece mais nesta tabela de tarefas pendentes, pois ela possui status de concluída. E também, quando não houver nenhuma tarefa pendente em alguma das categorias, podemos exibir um texto personalizado, como, por exemplo, nenhum resultado. Então, agora vamos para a prática, aprender um pouco mais sobre isto. Aqui, então, no exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo, já tem uma estrutura básica para este exemplo, a tabela que possui as tarefas, uma coluna para as prioridades e uma coluna para o status. E aqui também a outra tabela que vai retornar as tarefas pendentes por prioridade urgente, alta, média ou baixa, por exemplo. Primeiro de tudo, vamos criar a lista suspensa com as opções de níveis de prioridade para as tarefas. Para isso, então, vou selecionar o intervalo de dados, vou abrir o menu Inserir e selecionar a opção de lista suspensa. Aqui, então, neste menu de regras de validação de dados, podemos adicionar as opções. Então, por exemplo, nível de prioridade baixa, nível de prioridade média, adicionar outro item, prioridade alta, adicionar outro item, prioridade urgente, por exemplo. Podemos também estilizar a cor de cada prioridade, então neste ícone vou selecionar algumas cores para os diferentes níveis de prioridade e agora com essas configurações vou clicar em concluído. Muito bem, já temos então a lista suspensa com os diferentes níveis de prioridade. Agora, vamos adicionar as caixas de seleção que vão representar o status de conclusão da tarefa. Para isso, então, vou selecionar o intervalo de dados desta coluna de status, abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de caixa de seleção. Muito bem. E uma informação importante é que quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso, e quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro, que são os chamados valores lógicos. Então, o verdadeiro é o valor lógico true, e o falso seria o valor lógico false, que é o true or false, do inglês, verdadeiro ou falso. E em breve utilizaremos isto. E se você quiser aprender um pouco mais sobre a utilização de caixas de seleção no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal. Agora, então, as tarefas pendentes de acordo com o nível de prioridade. Vou iniciar, por exemplo, com esta coluna de urgente. Então, para isso, vamos utilizar a função query. Então, digito igual a query, essa função que vai basicamente analisar o intervalo de dados e retornar apenas as informações que respeitem um critério especificado. Então, seleciono a função query. Primeiro parâmetro, os dados que iremos analisar. Nesse contexto, vou selecionar todas essas informações de tarefas, prioridades, status, que no caso, neste exemplo, é de A2 até C8. Então, este intervalo da base de dados. Ponto e vírgula, e agora vamos iniciar a consulta, a query, que possui uma sintaxe específica. Então, neste caso, vou abrir e fechar aspas duplas, vou digitar select A, ou seja, selecione os dados da coluna A, where B, ou seja, aonde na coluna B,
o valor for igual, agora vou abrir e fechar aspas simples, e aqui, entre as aspas simples, vou digitar o texto urgente, exatamente da mesma forma que está escrito aqui na opção da lista suspensa na coluna de prioridades. Porém, não queremos retornar apenas quando o texto for urgente, pois são tarefas pendentes, então queremos retornar quando o texto for urgente e também quando a caixa de seleção não estiver marcada. Então, para isso, vamos adicionar mais uma regra. Então, select A, selecione os dados da coluna A, aonde o valor da coluna B for urgente, e, ou seja, and, C igual a false. Ou seja, vamos selecionar os dados da coluna A, aonde a coluna B for urgente, e também aonde a coluna C tiver o valor lógico false. Ou seja, quando a caixa de seleção estiver desmarcada, pois uma caixa de seleção marcada retorna o valor true, ou verdadeiro, e uma caixa de seleção desmarcada retorna o valor false, ou falso. E ao final da função, fechando parênteses, então, mais uma vez, estamos selecionando os dados da coluna A, aonde o texto da coluna B for igual a urgente, e também aonde a coluna C tiver o valor falso, ou seja, tiver a caixa de seleção desmarcada. E agora, apertando Enter, já temos aqui, então, atividades de suporte atrasadas, de prioridade urgente, correto? E quando a tarefa for realizada, já temos aqui um retorno, um erro, no caso, pois não encontrou nada que seja urgente e esteja pendente. E em breve vamos personalizar este erro para exibir um texto que definirmos na função. Porém, por enquanto, vamos manter assim. E, por exemplo, se eu atribuir outra tarefa como urgente, ou até mesmo mais do que uma tarefa como urgente, elas vão sendo retornadas aqui nesta coluna de tarefas pendentes por prioridade urgente, e conforme vão sendo realizadas, que o status de conclusão é marcado como verdadeiro, elas vão saindo desta tabela de tarefas pendentes. Muito bem. Agora vamos basicamente replicar o mesmo para alta, média e baixa. Inclusive, eu vou aproveitar e vou selecionar todo o texto, toda a fórmula que utilizamos na função query, utilizar o atalho Ctrl+C para copiar e agora o atalho Ctrl+V para colar em alta, média e baixa. Agora basta alterarmos o texto do parâmetro da coluna B. Urgente, então, aqui vai ser alta. Média, então vamos alterar urgente para média. E aqui na prioridade baixa, esse texto urgente, vou digitar baixa, ou seja, exatamente o mesmo texto que está aqui na lista suspensa de prioridades. Muito bem, então, urgente, atividade de suporte atrasadas, média, pesquisa de mercado e análise de métricas semestrais, e assim por diante. Muito bem, ainda faltam alguns detalhes, então vamos lá. Um dos detalhes que podemos ajustar é para não exibir um erro, mas sim um texto personalizado quando a consulta for concluída e não tiver nenhum resultado que respeite o critério especificado. Para isso, vamos utilizar a função CErro, que ela basicamente retorna valor se não for um erro. Caso contrário, retorna um segundo argumento. Então, no caso, aqui vamos englobar a função query dentro da função CErro. Então, aqui temos igual, vou digitar CErro, abrir parênteses da função, lá no final fechar parênteses da função, e antes do parênteses final, ponto e vírgula, para atuarmos com o segundo critério, que é o valor CErro, ou seja, o que vamos retornar se esta query não retornar nenhum valor, abrir e fechar aspas, e entre as aspas duplas, vou digitar, por exemplo, nenhum resultado encontrado, por exemplo. E ao final da função, vou apertar Enter e temos então um texto personalizado, um erro personalizado. E vou fazer o mesmo para as demais. Então, CErro, abrir parênteses, englobando a função query, ao final fechar parênteses, e antes do parênteses final, novamente ponto e vírgula, abrir e fechar aspas duplas, nenhum resultado encontrado. E vou fazer o mesmo para a tarefa pendente por prioridade média e baixa.
E ainda falta um último detalhe, que é destacarmos toda a linha quando uma tarefa tiver o status de conclusão selecionado, marcado na caixa de seleção. E se você está gostando da aula até aqui, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Então agora, para finalizar, vou basicamente selecionar o intervalo de dados que possui as tarefas, prioridades e status. Vou abrir o menu Formatar, selecionar a opção de Formatação Condicional. E aqui, nessas regras de formatação condicional, nas regras de formatação, formatar célula C, vou selecionar esta opção de a fórmula personalizada é. E aqui então vamos digitar basicamente igual, cifrão, que é para utilizar uma referência absoluta, C, que é a coluna que possui os status, então cifrão de referência absoluta para sempre analisar a coluna C. E agora vamos digitar a linha, então a linha 2, que vai ser a primeira linha. Então, basicamente, a fórmula personalizada vai analisar os dados da coluna C, iniciar na linha 2, mas posteriormente ir para a linha 3, 4 e até chegar no fim do intervalo que selecionamos. E o estilo de formatação, então podemos selecionar aqui uma cor de preenchimento e também, por exemplo, esta estilização para o texto. E agora, apertando em concluído, já está funcionando. Então, em resumo, quando uma caixa de seleção é marcada, toda a linha é destacada e também a tarefa é removida dessa tabela de tarefas pendentes, pois quando ela está concluída, ela não é mais uma tarefa pendente. E dessa forma, então, estamos retornando as tarefas pendentes por nível de prioridade, removendo elas desta tabela quando elas possuem status de conclusão marcado na caixa de seleção, e fornecendo uma informação, um texto personalizado quando nenhum resultado for encontrado, ou seja, quando todas as tarefas, por cada nível de prioridade, estiverem resolvidas com a caixa de seleção marcada de concluída. E agora que você aprendeu como elaborar uma planilha para organizar tarefas por nível de prioridade no Planilhas Google, utilizando a função CErro, a função Query, lista suspensa, caixas de seleção e formatação condicional no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.